Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula do nosso curso de Ciência de Dados com Python para apostadores esportivos. Vamos na aula de hoje ver maneiras de acessar e modificar valores em uma série do Pandas e na próxima aula a gente vai ver como modificar e acessar os valores de um data frame no Pandas. Se você não assistiu nenhuma das nossas aulas, eu vou deixar um card aqui para vocês com a playlist que contém todas as aulas do nosso curso. Como a gente viu nas aulas passadas, um objeto séries, ele atua de várias maneiras como uma matriz do NumPy unidimensional. E também atua como um dicionário Python padrão. Então, se a gente tiver isso em mente, a gente vai conseguir entender bem direitinho os padrões de indexação e seleção de dados nessas matrizes. Então, como um dicionário, o objeto séries ele fornece um mapeamento de uma coleção de chaves para uma determinada coleção de valores. Então, a primeira coisa que a gente faz para executar todos os nossos códigos é importar a biblioteca pandas. Então, eu vou importar pandas como pd, e aí eu vou criar uma variável chamada odd. E vou criar uma série utilizando pd.séries, e aqui eu vou colocar alguns valores que representam as odds de um determinado jogo. 1.61, 4.5, 6.2, 1.92. Estou criando o index dessa série, que vai ser odd do mandante, odd do empate, odd do visitante e a odd do over 2,5. Então, se a gente executar essa célula, a gente está criando uma série do Pandas, onde cada índice representa uma odd. A gente pode acessar uma determinada odd simplesmente chamando aquele index. Então, se eu chamar odd H, ele vai pegar o valor que está alocado na odd do mandante. A gente também pode usar expressões e métodos do Python, semelhante aos que a gente utilizaria em dicionário, para a gente examinar uma determinada chave em um determinado valor e se aquele determinado index está dentro da minha série. Então, se a gente perguntar odd D está em odds, ele vai apresentar o true, porque é uma das variáveis que estão lá dentro. A gente também pode perguntar quais são as chaves dessa nossa série, desse nosso dicionário, e a gente pode listar todos os index. E uma série do Pandas, a gente pode até modificar ela com uma sintaxe semelhante a um dicionário. Ou seja, da mesma forma como a gente pode estender um dicionário atribuindo uma nova chave, você pode estender uma série atribuindo um novo valor de index. Então, odd BTTS, eu estou acrescentando um novo valor àquele index. Então, é uma facilidade muito grande que o Pandas traz para a gente poder criar novos itens ao nosso dicionário, à nossa série, de uma maneira simples. A série, ela se baseia nessa interface que é semelhante ao dicionário. E a gente pode selecionar os itens no estilo de uma matriz por meio dos mesmos mecanismos que a gente aprendeu lá no NumPy. Seja através de fatias, seja mascaramento, ou seja através de uma indexação mais elaborada. Então, vamos dar alguns exemplos. Eu posso dividir a minha série explicitando os índices. Então, eu quero somente a odd do mandante até a odd do visitante. Ou eu posso dividir por um índice inteiro implícito. Então, eu quero da posição 0 até a posição 2. Lembrando, o intervalo no Python ele é fechado no primeiro e ele é aberto no último. A gente tem que ter esse cuidado. A gente pode dividir selecionando o intervalo. Então, eu quero pegando as odds que são maior do que 1.5 e odds que são menores do que 2. E a gente pode ter uma indexação mais elaborada, dizendo que eu quero apenas essas odds aqui, que é o que a gente normalmente faz quando a gente seleciona as colunas de um data frame. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos ver as funções lock e ilock, que fornecem algumas maneiras especiais da gente indexar os nossos dados.
Então, vou criar uma nova série, que eu vou chamar de data. Vou utilizar o comando pd.series. E aqui eu vou colocar alguns dos melhores times do Brasil. Ceará, Ferroviário, Floresta, Fortaleza e Icasa. Vou colocar aqui alguns index para vocês. Coloquei os números ímpares em ordem crescente. E vou pedir para ele imprimir para a gente. Então, tá aí, ó. Tem o index e o valor. Então, como a gente viu anteriormente, a gente pode selecionar solicitando o índice explícito. A gente pode fatiar a nossa série. Notem que aqui a gente pode causar uma confusão, porque aqui, quando eu coloquei data 1, eu quero apresentar o índice número 1. E aqui eu estou pegando a posição 1 até a posição 3, intervalo aberto. Lembrando que o Python começa no 0, então o 0 seria o Ceará, o 1 seria o Ferroviário, o 2 seria o Floresta, o 3 seria o Fortaleza. Só que como é um intervalo aberto, então ele não pega o Fortaleza. Por conta dessa confusão que pode causar na cabeça da gente, o Pandas ele fornece alguns atributos especiais que deixa claro como é que a gente faz, como é que a gente deve fazer essa indexação. Então, o primeiro deles é o lock, que ele permite a indexação e divisão sempre referente ao índice explícito. Então, se eu der um lock 1, estou pegando o índice 1. Se eu der um lock 1,3, eu estou pegando os índices 1 e o índice 3. O iLock, ele permite a indexação e divisão fazendo referência ao índice implícito no estilo do Python que a gente é acostumado. O índice implícito, primeiro o objeto está na posição 0, o segundo na posição 1 e assim sucessivamente. Então, o data.ilock 1, ele vai pegar o índice que está na segunda posição, que no nosso data frame é o ferroviário. E se a gente fizer o nosso fatiamento, ele vai pegar o índice 1 e o índice 2, já que o intervalo é aberto à direita. Então é isso, pessoal. Se gostaram dessa nossa aula, deixa um like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha com o nosso colega e na próxima aula a gente vai ver a seleção de dados em data frames. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a nossa próxima aula.